região bem pequena, uma cidade chamada Oride, que fica na Macedônia. Não sei quantos de vocês sabem, mas se vocês pegarem a lição e olharem aí no finalzinho, vocês vão ver que essa União Europeia, apesar de a gente achar que eles são ricos, uma região mais rica e populosa, se vocês olharem, tem muito poucas pessoas que habitam nessa região e muito poucos adventistas nas suas regiões. Essa cidade de Oride é uma cidade turística e diz a lenda que eles tinham 350 igrejas, 365 igrejas. Uma capela para cada dia do ano. Então é uma cidade que recebe muitos turistas ao longo do ano e ela é considerada pela Unesco como uma cidade tombada, né, no patrimônio histórico por causa dessas igrejas. Então é uma região que recebe muitos visitantes. E apesar disso, tem muito poucos adventistas nessa cidade e na região. E a lição vem trazer justamente a história de um deles, Racim, que era ainda uma criança que morava nessa cidade de origem turística e que um dia foi convidado pela tia Lacanda para participar de um clube da Bíblia. Ele ainda era criança quando recebeu esse convite. Ele recebeu ali as primeiras informações a respeito de Jesus e da Bíblia e achou muito interessante, porque ele nunca havia ouvido falar sobre aquilo. Mas o pai dele não gostou nada dessa história e rapidamente o proibiu de frequentar esse clube da Bíblia. Mas aquela mensagem que ele tinha aprendido com o tia Lacanda tocou fundo no coração dele. E depois de vários meses, ele ainda conheceu um outro senhor que o convidou então para estudar a Bíblia. Ele conta que não era tão interessante, porque não era voltado exatamente para ele, mas mesmo assim ele gostava de continuar ouvindo a respeito de Jesus e da Bíblia. Mais uma vez então, seu pai o proibiu de frequentar então, essa casa desse senhor, e ele ficou muito triste. O tio de Racim, percebendo esse interesse dele pela Bíblia, também não gostou nada disso e falou: olha, é o seguinte, Racim, eu vou te explicar, vou te falar um pouquinho a respeito de Deus, tá? E esse Deus aí, que você está vendo, isso não tem nada a ver. Jesus, em primeiro lugar, não é Deus, e em segundo lugar, ele não morreu por você nem por ninguém. E ele achou esquisito aquilo, mas a tia Lacanda tinha falado que não era assim, que existia Jesus, que ele era Deus, que ele tinha morrido numa cruz. E ele ficou com aquilo na cabeça, não entendia. Só que Bill, seu vizinho, era um cristão. Então, quando o Bill foi conversar com ele sobre a Bíblia, ele falou: olha, não vem falar sobre isso porque meu tio já falou que Jesus não é Deus, que ele não morreu na cruz. Então Bill abriu na Bíblia um texto, em Mateus, que Deus sobre toda a história da crucifixão de Jesus. E ele viu que realmente existia essa história, que estava na Bíblia e devia ser verdade. E depois também mostrou que Jesus, no texto, abriu João 13, que disse: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão eu o sou. Então ele percebeu que realmente a Bíblia e aquilo que ele havia aprendido com a tia Lacanda era verdade, e ficou curioso. E quando o seu tio veio querer falar sobre os deuses dele, ele simplesmente falou: olha, tio, o senhor está enganado, na Bíblia está escrito, mostrou, discutiu, e o tio desistiu. Mas o pai não. Porque Racim continuou estudando a Bíblia e o pai falou: olha, eu não quero mais esse livro aqui em casa. Se eu descobrir que você está lendo esse livro, eu vou queimar esse livro. Ele ficou muito chateado e orou a Deus naquele momento para que o pai dele não fizesse isso. Poucos minutos depois, o pai passou pelo quarto, ele estava lendo a Bíblia e tomou um susto, mas ele se surpreendeu porque o pai simplesmente não fez nada e foi dormir. E ele continuou estudando a Bíblia. Pouco tempo depois, o vizinho o chamou para assistir os cultos na igreja adventista. Ele aceitou. O pai proibiu, e depois esse vai e vem, várias vezes o pai proibindo e ele tentando lutar com todas as dificuldades, ele vem agradecer aqui na forma de dar as nossas lições. A tia Lacanda e todos esses outros, as outras pessoas que Deus colocou no caminho dele, que fizeram no final tomar a decisão de ser batizado. E hoje ele se batizou na igreja adventista e pede que no próximo sábado, terceiro trimestre, que nós possamos ajudá-los, porque uma parte das doações do dinheiro que será arrecadado pelas ofertas na escola sabatina na semana que vem serão destinadas para construir na Macedônia um centro de evangelismo, para ajudar que outras crianças e outras pessoas possam também receber as boas novas da salvação, assim como Racim recebeu. Muito obrigado.